Obrigado, professor Carlos Boiti da Silva, por esta amável apresentação e desde já o meu pedido de desculpas por não poder estar aí convosco, bem gostaria, acreditem, presencialmente, mas tenho tido várias viagens que se têm acumulado, aliás, várias nos últimos meses, precisamente a Luanda e vim no domingo do Brasil e de facto estou aqui bastante cansado e achei que não devia forçar as coisas portanto, com a vossa permissão, optei por fazer esta intervenção online e agradeço também essa oportunidade porque não seria assim, não era assim que estava combinado. Portanto, é um grande gosto participar neste 11º Congresso do Direito na Lusofonia e então com esta ilustre moderação do professor Boiti da Silva, ilustre professor catedrático e também conselheiro do Tribunal Constitucional, e também um cumprimento especial, um grande amigo de longa data. Ainda me recordo quando fomos docentes, já em 93, na Faculdade de Direito da Universidade de Eduardo Mondlane, o professor Henriques, José Henriques, também comigo partilha esta intervenção neste tema, neste painel. E claro que, além de todos se sentirem cumprimentados, como se diz em Moçambique, todo o protocolo observado, mas em particular eu dirijo também uma palavra muito sentida à senhora Conselheira Presidente do Tribunal Constitucional, uma vez mais a encontro agora por via telemática, e também na sua pessoa dizer, enfim, o grande apreço e respeito que tenho por si e por todo o trabalho do Tribunal Constitucional. E também cumprimento a senhora Vice-Reitora e ainda o professor Otávio Serra Van Dunen, que tem sido também uma das almas motrizes desta organização e que também me deu a possibilidade de participar. Aliás, de quem recebeu o convite também para poder aqui falar neste congresso. E vejo com alegria que, de facto, a lusofonia no direito está florescente e vão-se multiplicando as iniciativas. Aliás, eu próprio, há muitos anos esta parte, tenho também organizado um congresso internacional, eu, enfim, e o Instituto de Direito de Língua Portuguesa, aliás, cuja bandeira está aqui ao meu lado esquerdo, o Instituto de Direito de Língua Portuguesa, que já organizou, penso que 5 congressos do Direito de Língua Portuguesa, aliás, um deles aí em Luanda, penso que em 2015, mais ou menos isso. E, aliás, também faço recordar a própria revista que nós temos publicado, a Revista do Direito de Língua Portuguesa, que também tem saído no âmbito destes estudos. Mas isto é uma outra iniciativa, portanto, uma outra rede, as coisas são assim mesmo, portanto, há liberdade de iniciativas e isso só pode enriquecer os trabalhos na lusofonia, de acordo com as perspectivas que cada um quer trazer dentro da máxima liberdade académica que nos deve caracterizar. Mas avançando, que é isso que interessa, portanto, agradecendo também às instituições, à Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, de que sou professor visitante e coordenador de mestrado, e também à própria Universidade Católica de Angola. Mas aqui a minha ideia era de vos falar realmente sobre a dignidade da pessoa humana, e até poderão achar assim um tema um pouco deslocado do tema geral deste congresso, que é precisamente sobre a justiça na construção do Estado de Direito no século XXI. E, aliás, saudando por isso também o jubileu, os 50 anos da independência de Angola, aliás, que tardou, devia ter sido mais cedo, mas os nossos pais colonialistas ou avós, não em particular da minha família, que não tem nada a ver com isso, mas retardaram, enfim, mas lá se conseguiu realmente a independência com toda a justiça de Angola e dos vários países de língua portuguesa, sobretudo em África. Mas o tema é um tema que diz respeito à área da pessoa humana, mas é um tema que também tem a ver com a justiça. Não com a justiça processual, com a justiça técnica, mas sobretudo com a justiça material. E penso que isso também, enfim, numa ocasião como esta, digamos, em que há uma partilha de saberes dos diversos investigadores dos vários países de língua portuguesa, penso que isso justifica que se possa fazer essa abordagem mais ampla e mais substantiva, não obstante também, obviamente, que a justiça, que sendo o pilar mais difícil de construir em Estado de Direito, porque é fácil separar os poderes, mas não é tão fácil ter uma justiça própria, independente, equidistante, tecnicamente apurada, é uma coisa que demora mais tempo a fazer, é preciso formar juízes, é preciso formar uma consciência crítica e uma consciência independente, isso não nasce de decreto, não nasce sequer de formações em centros judiciários, é algo que demora mais tempo, mas isso tem sido realmente alcançado progressivamente, cada vez mais, porque pelos nossos países, em particular pelos países que saíram mais recentemente da Primeira República e que depois entraram na Segunda República, ou no caso de Angola, a partir da ocupação das Judeus, na Terceira República. Portanto, falarei um pouco sobre isso. Claro que falar da dignidade da pessoa humana pressupõe uma coisa muito importante, que é contextualizarmos o tipo de Estado em que nós estamos a viver. Nós habitualmente dizemos, aliás, é esse o tema, uma das palavras do tema geral do vosso Congresso, é o Estado de Direito. De facto, o Estado de Direito não é uma palavra vazia. Eu sei que hoje os políticos
só falam em Estado de Direito, qualquer coisa é o Estado de Direito a funcionar ou a não funcionar, não sei. Mas o Estado de Direito é uma palavra técnica, é uma palavra que tem uma história. E é uma palavra que tem, sobretudo, um conteúdo muito importante. Tem um conteúdo que tem que ver com o constitucionalismo, como movimento filosófico, movimento político e movimento jurídico, no sentido de limitar substancialmente o poder político, e, portanto, através de uma Constituição escrita, de uma Constituição formal superior às outras leis, mas também de uma Constituição material, uma Constituição com separação de poderes, com o reconhecimento de direitos fundamentais, com governo representativo. Muitos Estados evoluíram para Estados republicanos e eram monárquicos, portanto, tudo isso faz parte da ideia geral do constitucionalismo que, desde o século XVIII, século XIX, tem vindo a desenvolver-se nos vários países, que foram objeto, alguns, de revoluções constitucionais, que às vezes coincidiram com as suas independências, foi o caso dos Estados Unidos, ou o caso, por exemplo, do Brasil. Outros casos, os Estados já existiam, já eram independentes, mas, entretanto, mudaram substancialmente os seus regimes, como foi o caso de Portugal, com a Revolução Liberal de 1820. Aliás, comemorámos há 5 anos os 200 anos, com a nossa primeira Constituição em 1822. E realmente, nos casos dos países africanos, no fundo, a sua Revolução Constitucional foi a sua Revolução independentista, embora numa primeira fase, na Primeira República, o modelo de Estado de Direito não fosse propriamente igual àquele que tem hoje. E, portanto, a direito da pessoa humana liga-se, sobretudo, à matéria da proteção da pessoa humana do lado dos cidadãos do Estado. O Estado, digamos, tem duas metades, tem duas perspectivas. A perspectiva do Estado poder, do Estado aparelho, os governantes, digamos assim, mas há a perspectiva dos cidadãos. Os cidadãos não estão fora do Estado, os cidadãos fazem parte do Estado. E aquilo que nós chamamos, aliás, uma terminologia italiana que eu sempre gostei muito, o Estado-comunidade, ou o Estado-sociedade, ou seja, os governados também fazem parte do Estado e os governados também têm direitos em relação ao Estado-poder e, já agora, direitos que se contrapõem a todos os outros numa relação triangular. E, portanto, a da pessoa humana, embora não tivesse surgido como conceito logo no liberalismo, mas, na verdade, acompanha a evolução dos próprios direitos fundamentais. E nós sabemos que hoje não há uma geração só de direitos fundamentais, mas há várias gerações. É um terreno que se tem multiplicado. Aliás, há autores que explicam isto através das chamadas gerações de direitos fundamentais. A primeira no tempo do liberalismo, dos direitos, liberdades e garantias, ou as grandes liberdades públicas e as garantias no processo criminal, por exemplo. Depois, no século XX, os direitos económicos, sociais e culturais, como segunda geração, que na Europa se experimentou sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, embora já pré-anunciado em textos constitucionais a seguir à Primeira Guerra Mundial. E depois, nos anos 60, 70, os direitos de terceira geração, sobretudo interesses difusos ou direitos ligados à proteção da privacidade frente à informática, que já começava a despontar, ou em matéria do ambiental, por exemplo, ou clonagem. Depois, uma quarta geração mais recente, a proteção das minorias de vários tipos, linguísticas, minorias religiosas, minorias étnicas, minorias nacionais, minorias de orientação sexual, os vários critérios que são normalmente utilizados, sobretudo as mulheres que, não sendo uma minoria em matéria estatística, mas na verdade são uma minoria do ponto de vista da sua influência social e, portanto, falta de facto o tal empoderamento da mulher que tem sido talvez das ações mais importantes nos últimos anos, que tem sido constitucionalmente reconhecida nos vários Estados, quer nas Nações Unidas, quer ao nível dos Estados, a matéria da proteção e da garantia dos direitos das mulheres. E até há quem se fale agora numa quinta geração, o direito à paz, o direito à água, o direito aos recursos naturais, ou até uma sexta, no âmbito agora da sociedade digital que nós estamos a experimentar. Aliás, esta conferência é um bom exemplo disso, os direitos em matéria de ciberespaço. Já autores falam numa sexta geração de direitos. Ora bem, mas a dignidade da pessoa humana, porque é que eu escolhi, e particularmente pensando na Constituição de Angola, embora este raciocínio possa aplicar-se a outras Constituições lusófonas, a começar logo pela portuguesa e a falar das outras, porque praticamente todas as Constituições lusófonas falam na dignidade da pessoa humana. Mas é curioso que aqui na Constituição angolana, de facto, eu estive a fazer as contas, há 7 referências à dignidade da pessoa humana, no vosso texto constitucional. Aliás, a Constituição de 2010 já revista recentemente. E há 7 referências importantes, uma no preâmbulo, e depois as outras em vários artigos, e vou depois, daqui a pouco, explicar qual é a importância da pessoa humana e qual é a função que estes artigos atribuem a esse princípio, ou a esse valor da dignidade da pessoa humana, no âmbito do contexto específico em que esses artigos se referem a esse tal valor e a esse princípio. E, portanto, digamos que há aqui três andamentos, ou três perspectivas. Por um lado, saber qual é o conteúdo desta dignidade da pessoa humana. Por outro lado, saber quais são as funções
que a idade da pessoa humana pode desenvolver, enfim, como princípio geral de direito constitucional, até de direito, e depois as aplicações concretas que, no caso da Constituição angolana, nós podemos encontrar na idade da pessoa humana. Penso que isso é um trabalho importante e vão ver que é um trabalho que é de substância, mas também tem consequências de ordem prática. E, portanto, era só o primeiro tema, o conteúdo. Podemos às vezes achar, enfim, é o que eu sinto muito com os alunos ou com os colegas investigadores com quem falo muitas vezes, que a idade da pessoa humana é uma palavra vazia, que se fala dela por tudo e por nada, ou sobretudo que ela é inútil, porque se nós já temos direitos fundamentais, porque é que estamos a falar na idade da pessoa humana? Ela já está, digamos, esmiuçada, já está concretizada em catálogos com dezenas e dezenas de direitos fundamentais. Portanto, este raciocínio leva a muitos a desvalorizarem, a desconsiderar a importância da formulação de um princípio da pessoa humana. Eu não iria por esse caminho, porque esse caminho é um caminho que tem os seus riscos. Porque, verdadeiramente, se os direitos fundamentais existem, é porque há uma substância por trás ou sob esses direitos que precisamente tem a ver com a nossa dignidade. E aqui, ao longo da história, podemos olhar essa dignidade sob duas perspectivas. A mais antiga, uma perspectiva, digamos assim, religiosa, que foi dada pelo cristianismo, enfim, gosto ou não, essa é que é a verdade histórica, da ideia do homem e da mulher feitos, ser humano, neste caso o Homo sapiens, feito à imagem e semelhança de Deus. Aliás, essa é a visão cristológica, religiosa, cristã, da dignidade da pessoa humana, portanto, como ser criado, não criador, obviamente, mas na criação, como um ser especial diferente da natureza, portanto, aqui num triângulo, Deus, homem e natureza. E, portanto, nesse aspecto, a ideia de imago Dei, a ideia de que o homem e a mulher são imagem, feitos à imagem e semelhança de Deus, e com tudo o que isso implica de respeito pelas suas características fundamentais, desde logo de liberdade e de existência, mas também há, nos últimos tempos, sobretudo no iluminismo, há outras explicações que não são propriamente de natureza religiosa, ou são mais amplas, ou são neutras desse ponto de vista, e deve-se muito à filosofia kantiana, a ideia de que a pessoa é um fim em si mesmo e não propriamente não pode ser transformada num instrumento ou em algo de acessório para outros objetivos que não a própria proteção da pessoa. Mas, em resumo, enfim, hoje há muitas questões que têm a ver com a fundamentação do direito, eu não vou entrar nessa discussão, enfim, eu opto por uma visão mais, digamos assim, substancial da fundamentação do direito. O direito suprapositivo, o direito natural, não depende da vontade da maioria, manifestamente, não depende das circunstâncias. Há uma verdade que é sempre eterna e que não depende das vontades individuais e que se impõe por si própria pela sua evidência. E, portanto, assim sendo, aqui a pessoa humana o que é? Claro que é uma pessoa humana concreta, não é a pessoa humana abstrata do individualismo, e também não é a pessoa humana e instrumento ao meio, é a pessoa humana como um fim. E, portanto, aqui os regimes políticos transpersonalistas não podem considerar a pessoa como um mero grão de uma praia, da areia de uma praia, que pode sacrificar o indivíduo ou a pessoa em nome do interesse coletivo, o chamado transpersonalismo, quer seja de extrema-direita, quer seja de extrema-esquerda. Aliás, ambos tiveram essa concepção transpersonalista com as consequências desastrosas que nós vimos na nossa história e que, felizmente, regimes que estão a desaparecer, se é que já não desapareceram. Portanto, a ideia também da pessoa fim, não da pessoa meio. E depois há outra coisa muito importante, que é a pessoa essência e não a pessoa que se vai fazendo ao sabor das circunstâncias, porque hoje também, alguns saberão isso, vai-se divulgando essa nova teoria, que é o chamado transhumanismo. Nós achamos que a personalidade da pessoa humana tem a ver com o humanismo. Enfim, com filiação cristã ou não, o humanismo, no sentido de defender a própria pessoa tal como ela é, nas suas características. Mas hoje há teorias que acham que a pessoa humana já está, digamos, em transição para uma outra coisa qualquer que já está além da pessoa humana, as teorias transhumanistas, e em que muitas vezes a pessoa se pode misturar com uma máquina, ou pode ser um cyborg ou outra coisa qualquer, e portanto há digamos, filosofias de vida que pretendem levar ao extremo a manipulação da própria pessoa, admitindo como eticamente aceitável coisas que põem em causa a essência da própria pessoa humana. Mas, portanto, também a pessoa humana vale por si e não pode ser manipulada ao sabor de interesses utilitários ou de outra ordem. Portanto, esta é a perspectiva geral do que é a idade da pessoa humana. Como é evidente, é um conceito muito abstrato, mas que tem consequências concretas. O segundo aspecto que eu queria aqui referir, andando mais depressa, é realmente agora saber quais são as funções que essa ideia da pessoa humana desempenha
e já vamos ver depois na Constituição angolana quais são as funções. Para que é que isso serve? A resposta a tal pergunta, se já temos direitos, então não vale a pena termos dignidade da pessoa humana como coisa autónoma, como raciocínio, digamos, autónomo em relação à interpretação de cada um dos artigos. Não é bem assim, porque, desde logo, a formulação desse princípio da pessoa humana é uma garantia de que o direito positivo é um direito sempre limitado. É isso mesmo, não é direito natural, é direito positivo. É um direito que é feito nas circunstâncias concretas e que pode ser mudado. Mas há sempre um referencial ético-valorativo que sempre comanda a manifestação concreta do poder político em cada sociedade e em cada circunstância histórica. E, portanto, digamos que a dignidade humana é aqui uma porta para a eternidade, ou é um portal de acesso a uma justiça material que realmente não pode ser manipulada pelas pessoas, seja pelo poder político, qualquer dos governantes ou pelos governados. Portanto, é esta ideia de que há uma âncora que fica lá, enfim, presa no firmamento e que não pode ser manipulada ao sabor das maiorias, ou ao sabor das circunstâncias, ou ao sabor das modas, ou de quem tem poder, ou de quem tem dinheiro, ou de quem tem notoriedade, ou de qualquer outro critério desse género. E, portanto, há aqui uma garantia de verdade e de transcendência e, portanto, de não manipulação dessa mesma ideia da pessoa humana. Claro que isto depois, quais são as consequências práticas? É evidente que se houver constituições com catálogos mais deficientes, que não tenham todos os direitos que a idade da pessoa humana imponha, é possível invocar o princípio da idade da pessoa humana para acrescentar mais direitos, porque os direitos fundamentais não vêm só das normas tipificados numa Constituição, podem ser extraídos de princípios jurídicos. Isto é uma conquista recente da própria teoria dos direitos fundamentais. Aliás, um grande autor alemão que a formulou com grande felicidade, Robert Alexy, que precisamente diz que os direitos fundamentais não são apenas consagrados por normas, mas podem ser consagrados por princípios jurídicos, embora, obviamente, um princípio tenha outro tipo de funcionamento, de metodologia de análise do que tem uma regra jurídica. E, portanto, desde logo, aqui a função normogenética da propriedade da pessoa humana como uma capacidade dela própria gerar novos direitos que sejam impostos pelas circunstâncias e pelas novas necessidades sociais. E reparem, se houve estas gerações todas, já vamos na sexta, enfim, pelas contas, pelas minhas, talvez as outras contas sejam diferentes, mas já vamos na sexta geração de direitos, então isso significa que nós estamos sempre a enfrentar novos problemas e que é sempre necessário ter um princípio transcendente do qual possamos extrair mais direitos, além daqueles que estão em cada momento histórico tipificado nas Constituições dos próprios Estados. Mas depois, mais do que isso, a idade da pessoa humana também serve às vezes para interpretar os direitos ou para integrar lacunas, ou mais do que isso, para ser um critério de ponderação de bens quando há colisão entre direitos fundamentais. Aliás, a este respeito, a jurisprudência portuguesa tem sido muito feliz, porque recordo de um caso que tem a ver, por exemplo, com o rendimento social de inserção, em que precisamente, que é um direito social, não é um direito de leve garantia, mas em que o próprio Tribunal Constitucional invocou o princípio da dignidade da pessoa humana para dizer que os direitos sociais são direitos que dependem daquilo que é possível, mas há uma camada mínima desses direitos que tem que ser garantido, que é o chamado a reserva do necessário. Portanto, há a reserva do possível e há a reserva do necessário. Ora, a dignidade da pessoa humana define o mínimo nuclear dos direitos como a reserva daquilo que é necessário e que o poder político, mesmo no âmbito da sua discricionariedade, tem de garantir para proteger a dignidade da pessoa humana neste sentido mais substancial, no âmbito até de direitos que têm menos efetividade do que os direitos, liberdades e garantias. Portanto, há aqui várias funções de metodologia do direito que a dignidade da pessoa humana pode desempenhar, estas que eu referi. Mas agora, em concreto, na Constituição angolana, o que é que nós temos? Como vos disse, há 7 referências, mas eu talvez aqui escolhesse apenas 4. Para não estar aqui a ser muito longo. E a primeira tem logo a ver, tem que ver com uma coisa que tem sido muito estudada por Angola, aliás, e com excelentes estudos, a começar pelo professor Otávio, que tem dedicado muito a isso, a essa matéria, o professor Carlos Feijó também, a sua tese de doutoramento foi sobre isso, uma excelente tese, é a questão do costume, porque a Constituição angolana, no artigo 7º, diz que aceita o costume como fonte do direito, mas diz que o costume só pode ser aceito desde que ele não seja contrário à Constituição nem atente contra a dignidade da pessoa humana. Portanto, artigo 7º, é reconhecida a validade e a força jurídica do costume que não seja contrário à Constituição nem atente contra a pessoa humana. Aliás, depois este artigo é repetido no artigo que diz respeito às instituições do poder tradicional, que é o artigo 223, número 2 da Constituição.
E é curiosa esta referência. É curiosa, mas ela não é fácil de interpretar. E até há interpretações menos benéficas ou menos benévolas deste artigo, porque, à primeira vista, este artigo tem aqui uma contradição, tem aqui uma redundância. Porquê? Porque se a dignidade da pessoa humana é um princípio que está na Constituição angolana, porque está logo no artigo 1º, não é? Porque o Estado angolano, a Angola é uma república soberana e independente baseada na dignidade da pessoa humana, é o que está na primeira parte do artigo 1º. Então, se assim é, e isto obviamente que é uma formação de um princípio do direito constitucional angolano, então se assim é, se o costume viola a Constituição angolana, também automaticamente está a violar os seus princípios, porque não faz sentido violar a Constituição sem violar os seus princípios, porque os princípios estão dentro da Constituição, tratando-se de princípios que são, obviamente, declarados pelo direito positivo. E, portanto, então seria aqui uma redundância. Porquê? Porque o artigo estaria a proibir uma proibição que já estava proibida. E, portanto, era uma coisa que está a mais, seria uma coisa redundante. E, portanto, essa é uma possível via. Considerar que a referência à pessoa humana não é para a desvalorizar, mas é para dizer que ela é inútil. Não acrescenta nada de novo, porque aquilo que ela pretende conservar ou garantir já estava, quando se faz uma referência genérica, ao facto de não ser possível o costume violar a Constituição da Constituição angolana. Essa é uma primeira possibilidade. Mas pode não ser necessariamente assim, porque pode... Sim, concluir? Sim, só um momento, estou já a avançar. E, portanto, é uma interpretação que realmente tem as suas dificuldades, digamos, de conciliação desse ponto de vista. Um segundo aspecto, só mais 2 minutos que eu vou terminar. Um segundo aspecto que eu queria aqui referir diz respeito à dignidade da pessoa humana, que é referida no artigo 30 e 31 e 33 da Constituição angolana, que diz respeito precisamente ao facto de a dignidade da pessoa humana respeitar a inviolabilidade da pessoa, dos seus bens jurídicos essenciais, portanto, desde logo a própria existência, a vida humana, e portanto as questões ligadas à proibição do aborto ou da eutanásia, ou as questões da integridade pessoal. E aqui o que é curioso é que a Constituição realmente angolana vai um pouco mais longe, porque diz algo de muito importante hoje na teoria dos direitos fundamentais, porque diz que a Constituição protege ou respeita a dignidade, mas também protege a dignidade. São duas coisas diferentes. Respeitar e proteger. Respeitar e promover. Respeitar e garantir. São duas coisas um pouco diferentes. Esta é a segunda referência. E depois a terceira referência tem a ver com o facto da dignidade da pessoa humana ser um princípio curioso no direito constitucional económico, porque o artigo 89 da Constituição angolana se refere à dignidade da pessoa humana como um princípio, digamos, no âmbito da intervenção do Estado na economia, portanto, a ideia de que não há trabalho escravo, de que, digamos, a economia é uma economia social, até fazendo lembrar precisamente todas as questões ligadas à questão social do século XIX. E, finalmente, para terminar, há uma alusão também muito interessante no artigo 236, que diz respeito à consagração, aliás, o primeiro limite, como limite material da revisão constitucional, a proteção ou a garantia de que não se vai tolher a dignidade da pessoa humana. E isso, de facto, é muito importante, porque realmente digamos, o reconhecimento que a própria Constituição faz de si própria, digamos, faz um autorretrato. O artigo 236 é um autorretrato da Constituição. Digamos, é o seu bilhete de identidade. E a Constituição diz assim, podem mudar muita coisa, mas isto não podem mudar, porque isto são as minhas características básicas. Ora, aí está a dignidade da pessoa humana como sendo um desses princípios. E o que é curioso aí é que a dignidade da pessoa humana está separada da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Portanto, isto quer dizer que a dignidade da pessoa humana não se reduz na sua projeção constitucional à proteção dos direitos e garantias. É verdade que esse é o campo de eleição, mas não é a única maneira de interpretar e de aplicar este mesmo princípio. Portanto, para terminar, é com grande gosto que participo neste congresso e agradeço muito a vossa disponibilidade para me ouvirem e penso que também esta minha análise comprova aquilo que eu já sabia, que é de facto da importância da Constituição da República de Angola e a sua maturidade num momento também exaltante para Angola, que é a comemoração dos 50 anos de independência. Não é uma data qualquer e, aliás, espero também em breve aí voltar, enfim, desta vez não pude ir, mas também para lançar a segunda edição deste Manual de Direito Constitucional de Angola, que acho que já foi lançado em 2014, precisamente nessa sala, que dá boas memórias a muitas pessoas, Maria do Carmo Medina, mas também agora estou a preparar a segunda edição do Direito Constitucional de Angola. Muito obrigado, professor Carlos Burti da Silva, e a todos os que me estão a ouvir, e muitos parabéns pelo congresso, e divirtam-se, confraternizem, e muita pena tenho, acreditem, de não estar aí, porque sabem que esse é o meu meio
digamos assim, de excelência, onde eu me sinto bem, mas desta vez realmente tenho pena, não pude estar. Muito obrigado e bom trabalho. Estarei aqui a ouvir agora o professor Henriques, ainda cá à distância. Muito obrigado.